Aqua Teen, um desenho muito popular lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ele não fez todo o sucesso que podia e que merecia. E isso se deve a quem? Aos políticos brasileiros, que determinados a fazer o Brasil virar um lugar melhor, simplesmente conseguiram a grande proeza de expulsar a Adult Swim do país, e isso lá em 2008. E se você já é inscrito aqui no canal, sabe muito bem que o Adult Swim é uma empresa, um canal, um bloco, como você quiser chamar, focado em animações adultas. E com animações adultas, não necessariamente estou falando de conteúdo mais de 18, mas sim de animações com violência, humor negro e temas que não são voltados para um público infantil. Mas por que eu tô dando um ênfase nessa parte? Simplesmente porque os políticos brasileiros na época não entenderam que pode existir desenhos que não são feitos para crianças. Para contextualizar melhor vocês, originalmente Adult Swim era um quadro do canal Cartoon Network, que, como você já deve saber, é um canal que passa desenhos infantis. Mas de madrugada, que é quando as crianças deveriam estar dormindo, o Cartoon Network virava o Adult Swim e passava essas animações mais adultas, e entre elas estava o Aqua Teen. E isso acontecia tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Mas adivinhem, aqui no Brasil isso deu muito ruim. Simplesmente porque políticos começaram a defender que esses desenhos adultos que passavam altas horas da madrugada na TV num quadro chamado Natação para Adultos influenciava negativamente as coitadas das crianças que estavam altas horas da madrugada acordadas assistindo TV. Deu pra sacar a hipocrisia da coisa? Pra mim, se a criança estava acordada de madrugada assistindo TV, ela não estava esperando ver um conteúdo infantil. Mas enfim, esse vídeo não é para discutir se os políticos estavam certos ou errados em fazer o que fizeram. Apesar de que pra mim, eles estavam. Tanta coisa para preocupar no país e os caras vêm querer censurar desenho. Mas enfim, depois de muita treta envolvendo os políticos, o quadro Adult Swim saiu da Cartoon Network. E isso lá em 2008. Mas antes de sair do Brasil, a Adult Swim até tentou amenizar as coisas censurando algumas obras, como foi o caso do Aqua Teen, um desenho para adultos que foi completamente redublado. E pra quê? Pra tentar deixar ele mais leve, pra ver se os políticos paravam de pegar no pé da empresa. Tá, eu falei, mas ainda não apresentei o desenho. De acordo com a sinopse oficial da série, Aqua Teen segue 3 comidas de fast food falante. Uma batata frita, o batatão, um copo de milkshake, o mestre shake e uma almôndega, chamada almôndega. Juntos, esses 3 se unem para resolver mistérios, enquanto tentam dividir um apartamento. Basicamente, o desenho segue 3 comidas falantes que se metem em muita confusão e falam muita besteira. E pra mim, essa parte do falando besteira é o que dá graça pro desenho. Pena que eles censuraram muita coisa, se podemos chamar assim, porque eles redublaram mudando algumas palavras. E pra mim, foram mudanças, como que eu posso dizer, bobas. E para provar isso para vocês, vou pegar um episódio e mostrar como ele era antes dos políticos e como ele ficou depois que os políticos interferiram. O episódio que eu escolhi para falar aqui se chama Ame Múmia. Recentemente eu vi que alguns trechinhos desse episódio ficaram famosos aqui no YouTube. Mas o episódio começa com os personagens escutando alguns gemidos estranhos vindo do porão da casa. Cala a boca, filha da p***! São 6 horas da manhã e eu preciso dormir, porra! Tá, se tivesse tirado essa parte, eu até que entenderia, mas eles deixaram ela. Tá lá no episódio, eles só colocaram um bip, mas tá lá. Depois disso, o Batatão e o Almôndega vão até o porão para ver quem estava gemindo, e eles encontram uma múmia carente querendo abraços e beijos. Na primeira dublagem, o Batatão diz isso daqui. Pra cima de mim não, feioso. Eu conheço muito bem os seus truques baratos. Vai a merda. Já na segunda versão, ele diz isso daqui. É ruim pra cima de mim não, feioso. Eu conheço os seus truques baratos. Sai pra lá. Sinceramente, pra mim não precisava ter mudado nada. Não foi um xingamento tão pesado assim. Mas nessa pegada de censurar xingamentos bobos, eles censuraram essa fala aqui da múmia. Dois, porra, beijo. Que depois virou isso daqui. Dois, pô, beijo. Os caras simplesmente cortaram o porra da múmia. E olha que ela falava isso o episódio todo. Fazia parte de uma espécie de bordão que ela tinha, que infelizmente acabou sendo cortado.
Mas enfim, com medo de serem amaldiçoados, depois de darem uns pegas na múmia, o Batatão e o Almôndega resolvem levá-la pra dentro da casa e alimentá-la. Só que essa múmia, ela era muito metida e queria comer apenas lagosta. E por isso, com medo de ser amaldiçoado, o Batatão acaba sendo obrigado a comprar lagosta. Mas quando ele volta, a múmia simplesmente dá um tapão no prato. Então, o Batatão solta isso daqui. Tá cheia de manteiga, agora come essa merda! Ah, seu viadinho, essa lagosta custou caro! Obviamente, isso foi na primeira versão, porque na segunda, esse mesmo diálogo ficou desse outro jeito aqui. Tá cheia de manteiga, agora come essa bodega! Ah, seu essa lagosta custou caro! Novamente, os caras só colocaram um bip, nem pra pensar em um xingamento mais leve. Mas, parando pra pensar, qual que seria um xingamento mais leve pra... Viadinho. Acho que eles só ficaram com medo de ter problemas e colocaram um bip ali mesmo. Mas enfim, seguindo a história, como a múmia não queria lagosta, o Batatão resolveu dar um bife pra ela. Só que a múmia também não queria isso. E sabe por quê? Esta porra tá torrada, viado. Obviamente, essa fala foi completamente mudada. E na segunda versão da dublagem, ela terminou desse outro jeito aqui. Essa meleca tá torrada, pederasta. Porra virou meleca e viado virou pederastra. Basicamente trocaram 6 por meia dúzia. Mas seguindo com a história, o Mestre Shake aparece e acontece uma das mudanças mais idiotas que eu já vi. Na primeira versão, o Mestre Shake diz isso daqui. Então era você que tava gemendo enquanto eu tentava dormir, seu merda! Agora presta bastante atenção no que ele vai dizer na segunda versão. Então era você que tava gemendo enquanto eu tentava dormir, seu bosta! Simplesmente trocaram merda por bosta. Trocaram 6 por meia dúzia de novo. E agora eu me perdi completamente. Não sei mais que critério que eles usaram pra decidir o que iria mudar nessa dublagem e o que iria ficar. Acho que eles só não queriam ter problema com os políticos mesmo. Mas enfim, continuando, o Mestre Shake acaba irritando a múmia, que diz que o amaldiçoaria. Mas só aparece alguns raiozinhos e um ventinho, nada demais. Então, antes de levar a múmia pro shopping, porque ela tava dando birra pra ir lá, o Batatão resolve dar uma passada na biblioteca, atrás de algum livro que explicasse melhor como que eles deveriam tratar a múmia. E só de entrar na biblioteca, a múmia, ela solta alguns xingamentos, que obviamente acabaram sendo completamente mudados na segunda versão. Mas eu nem vou colocar eles aqui porque é mais do mesmo que a gente já viu, xingamentos mais genéricos. Mas depois de pegar um livro sobre múmias para iniciantes, eles levam a criatura para fazer o passeio que ela tanto queria no shopping. Levou a múmia pro shopping? Rapaz, tu tá pisando na bola, tá aviadando essa múmia. Tá, essa cena foi engraçada, e eles deixaram ela igualzinho nas duas versões. Mas depois que o Batatão compra tudo que a múmia queria, ela fica insuportável. E assim, não aguentando mais, ele resolve ler o livro que tinha pegado na biblioteca. E descobre que a maldição da múmia era apenas uma metáfora, e na verdade ela só era chata mesmo. E percebendo que tinha feito papel de bobo, o Batatão só joga a múmia no lixo e segue com sua vida. Não gostei dessa merda. E o episódio simplesmente termina assim. Como vocês viram, algumas mudanças fazem sentido e outras nem tanto. Mas acho que julgar essas mudanças hoje em dia é muito fácil. Afinal de contas, atualmente temos muitas animações que falam coisas bem piores que essas que apareceram em Aqua Teen. Mas, na época que aconteceu toda essa treta com políticos, lá por volta de 2008, animações falando besteira eram meio que raras. Tá, nessa época a gente já tinha South Park, Family Guy, entre algumas outras, mas nada como hoje em dia, que com a internet e os serviços de streaming popularizaram muito as animações adultas. Tanto é que eu aposto que você consegue listar aí fácil 10 desenhos adultos, mesmo que você não goste de algum deles. A Adult Swim, por exemplo, até já voltou aqui pro Brasil. No finalzinho de 2023, eles lançaram um canal próprio. E também no Max você consegue achar as animações deles. A maioria estão dubladas e sem censura. Quer dizer, a Aqua Teen tá lá com a segunda versão da dublagem, já que a primeira versão meio que foi banida. Mas essa segunda versão, apesar de tentar ser mais comportadinha, não estraga em nada a experiência com a série, porque mesmo reduzindo
reduzindo os xingamentos, os episódios ainda continuam bastante malucos. Mas enfim, já assistiu Aquatim? O que achou dessa história de redublarem a série? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas cenas bizarras no novo desenho dos Looney Tunes. Corre lá pra ver que tá bem insano.